Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu reclamações deste tipo aqui? Nossa, um dia depois da minha garantia ter acabado, o meu produto deu pau. Você com certeza já ouviu algo desse tipo. Se ouviu, você e a pessoa devem ter ficado pensando que isso foi uma grande coincidência. Porém, não foi. Sabe por quê? Eu sinto te informar, mas as suas coisas são feitas para quebrar. Então bora lá pro vídeo, fique comigo até o final para entender certinho como que isso aí acontece. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia e você está aqui comigo na Geo Ilustrada. Bora lá então, nosso tema de hoje é obsolescência programada ou obsolescência planejada. Como já é de praxe aqui no canal, vamos começar definindo para depois entendermos todas as nuances por trás deste processo aí. Bom, a definição aqui é bem simples. Obsolescência é o processo de tornar-se obsoleto. Logo, obsolescência programada é quando um produto é previamente programado para tornar-se obsoleto, ou seja, ineficaz, inoperante, ou até mesmo no ato da fabricação programado para dar pau. Isso daí é triste, mas é a dura realidade. Bom, mas por que isso daí acontece? Como vocês bem sabem, nós vivemos dentro do sistema capitalista, cujo maior objetivo é a acumulação de mais e mais capital. Dentro disso, é necessário que se produza mais do que as pessoas de fato precisam para o seu consumo. Isso tudo para que os grandes empresários possam lucrar cada vez mais. E é daí que surge uma coisa que talvez você também já tenha ouvido falar, que é a sociedade do consumo, que nada mais é do que a criação de desejos e necessidades das pessoas para que elas consumam além do necessário. Bom, mas de onde vêm esses desejos e essas necessidades? Segura essa questão aí só um pouquinho porque já já a gente volta pra cá. Antes disso, eu vou te trazer uma curiosidade que com certeza vai te deixar de cabelo em pé. A primeira vítima da obsolescência programada foi a lâmpada elétrica, essa aí que você conhece. Isso aí aconteceu por volta dos anos 1920. Em um belo dia, os fabricantes se deram conta de que a lâmpada que eles produziam durava um tempo demais. E isso, logicamente, afetava a quantidade de lâmpadas que eles vendiam. Até que num belo dia de sol, um deles pensa o seguinte: e se a gente diminuir a durabilidade das lâmpadas para que elas quebrem e as pessoas sejam obrigadas a comprarem outras? A partir disso, é descoberta uma excelente estratégia de vendas, que é planejar estrategicamente a vida útil dos objetos para que eles quebrem e os clientes sejam obrigados a comprarem um novo. E aqui surge um dos grandes lemas do sistema capitalista, que é o seguinte: aquilo que não se desgasta não é bom para os negócios. E aqui entra a curiosidade que eu citei. Sabia que existe uma lâmpada que foi feita em 1897 e que está acesa até hoje? Acredite se quiser. Inclusive, ela está no Guinness Book, o livro dos recordes, como foco de luz elétrica aceso há mais tempo. Bom, até o momento que eu estou gravando este vídeo, ela ainda está acesa. Inclusive, você pode ver ela ao vivo se quiser. Tô deixando aqui o link na descrição, beleza? Vai lá dar uma olhadinha que é bem curioso. Bom, eu espero que quando você for lá olhar, a lâmpada ainda não tenha queimado. Bom, dito tudo isso, agora vamos lá para o tema central deste vídeo, que é a obsolescência programada em si. E você precisa saber que existem 3 tipos principais de obsolescência programada. Vamos lá conhecer quais são eles. Mas antes disso, pessoal, aqueles favores básicos. Se você estiver curtindo, eu peço para deixar um like aí, se inscrever no canal, tá? Deixa um comentário, indique aí para os seus amigos, que isso é muito importante. O canal ainda é pequenininho e para eu continuar com esse projeto aqui, eu preciso de verdade da colaboração de vocês. E se você quiser, mas só se você quiser, a nossa chave Pix está aqui na descrição do vídeo. Agora bora lá, os 3 tipos da obsolescência programada. Bom, o primeiro tipo é a obsolescência de função. Essa aqui podemos dizer que é a menos perversa das 3, pois é o seguinte: a tecnologia se renova e se reinventa, e isso é muito bom. Então é natural que surjam novas tecnologias que supram as necessidades que as antigas não supriam. Então, quando isso acontece, você se vê obrigado a trocar de produto porque aquele antigo já não supre mais todas as suas necessidades. E essa é a obsolescência de função. O segundo tipo é a obsolescência de qualidade. Esse aqui nada mais é do que o exemplo da lâmpada que eu citei lá atrás. Ou seja, é quando um produto tem a sua vida útil encurtada propositalmente para que ele venha quebrar e as pessoas tenham que consumir um novo, aumentando assim as vendas deste produto. Alguns exemplos são as baterias dos notebooks e dos celulares que são programadas para suportarem uma quantidade de cargas específicas, a própria lâmpada que eu também já citei
dentre muitos outros. E partindo agora para o encerramento do vídeo, vamos conhecer o último tipo de obsolescência, que é a de desejabilidade, ou a obsolescência psicológica. E aqui a gente volta para a questão do desejo que eu iniciei lá atrás, no comecinho do vídeo, lembra? Bom, isso aqui consiste em te tirar o desejo de ter algo que ainda funciona e que atende às suas necessidades para ter algo mais moderno, mais novo. Mas como que as grandes empresas e as grandes indústrias fazem isso com você? Eu aposto que você sabe a resposta para essa pergunta. Isso aí acontece através das publicidades. Seja através das propagandas que vemos na televisão, ou seja através de artistas e influenciadores digitais, que com certeza você segue muitos. Eu também sigo, isso é natural. Então, sem que você perceba, as grandes empresas se utilizam destes meios para te fazerem acreditar que você precisa ter algo mais novo, mais moderno. Outra grande arma das indústrias é a moda, pois ela cria tendências de cores, de tipos de produtos, que te fazem acreditar que se você não consumir, você vai se tornar uma pessoa menos feliz. Esses três tipos de obsolescência programada traz grandes impactos para as nossas vidas, seja no que se refere à nossa saúde mental, dentro da obsolescência programada que eu acabei de mencionar, que é a psicológica, ou seja para o meio ambiente, para o planeta, pois com a produção desenfreada é natural que o descarte também aumente, o que contribui significativamente para a poluição do planeta. E aí, você curtiu esse conteúdo? Aguardo seu feedback aqui nos comentários, beleza? Não esqueça de deixar aquele joinha aí embaixo, tá? Para fortalecer. Todas as referências bibliográficas que eu utilizei para construir este vídeo na descrição aqui do vídeo. E valeu, até a próxima, falou!